Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e meu nome é Toshio Shimada. Se você chegou agora aqui no canal, quero deixar um salve para você, e se você é frequente aí também quero agradecer aí você que tem deixado seu comentário em todos os vídeos e dado sugestão para poder se inspirar em criar mais conteúdos. Hoje a gente vai falar de yokai. Hoje o yokai que eu vou falar é o Kasao Bake. É um ser tanto curioso, tá? Kasao Bake, como na tradução livre, Kasa é guarda-chuva, tá? Sombrinha, e o Bake quer dizer fantasma, tá? É claro que em um outro vídeo eu já disse sobre a palavra yokai, ela não tem uma tradução certa, tá? Não é uma tradução, seria tipo assombração ou algo assim. Então, também, se você notar, você vai no Google Tradutor ou no dicionário, sempre vão dar umas traduções, uma diferente da outra, mas mais ou menos parecida. Ou assombração, ou sei lá, ou monstro, ou algo assim. O yokai é muito difícil de interpretar, tanto que nessa vez aqui a gente vai falar sobre um yokai que ele, como eu já disse, o yokai não quer dizer só um espírito de um monstro, um espírito de alguém que já morreu ou algo assim. O yokai também pode ser objetos, aquele objeto que você tenha querido, então ele pode criar vida, algo mais ou menos assim, tá? Diz a lenda que o Kasao Bake, ele após completar 100 anos, ele se criou, ele se tornou vivo, tá? Ele ganhou um espírito e ele acabou sendo uma coisa divertida. Não sei, não tem tanto detalhe, eu pesquisei assim, tipo, de quem era, ou de onde ele surgiu. É uma história, bom, uma lenda urbana sobre um guarda-chuva que criou vida. Bom, vamos falar a característica aqui do guarda-chuva. Bom, ele tem um olho, geralmente desenhado com um olho só, também não é uma regra, pode ser com dois olhos. Pode ser também que tenha braços ou não tenha braços, mas a característica mais importante é que ele é um guarda-chuva no formato guarda-chuva. Também às vezes tem um chapéuzinho. Também tem a língua dele, que ele coloca a língua dele para fora, uma das características dele assustar, assim vamos dizer. E claro que o cabo do guarda-chuva seria o pé dele, então ele só tem um pé. E também estava calçado naqueles chinelos, naquelas sandálias japonesas de madeira que tem tipo um tamanco, assim, vamos se dizer. A característica tradicional dele. E ele é desenhado na tatuagem de várias maneiras. Bom, as cores desse desenho não seguem nenhum padrão, ele não tem uma cor definida, como o Tengu, que é vermelho, tá? Ou o Kappa, que seja verde. Esse desenho pode ser colorido da maneira que você achar melhor, tá? A sua criatividade. Então você vai ver esse desenho de várias cores, às vezes multicores, com mais de uma cor nele. Como ele é um guarda-chuva, então não tem uma cor padrão e ele é decorado da maneira que as pessoas mais achem legal. Bom, eu já disse algumas comparações, algumas coisas. Bom, sobre o Kasao Bake, vamos se dizer que ele quase que seria o Saci Pererê aqui do Brasil. O Saci Pererê também é um yokai. E é curioso isso, que, vamos dizer de novo, várias vezes eu falo que alguns desenhos são muito populares fora do Japão, e no Japão as pessoas não fazem, não vão gravar a pele com alguma coisa de lá. Por exemplo, um japonês, eu nunca vi um japonês com um Kasao Bake tatuado no braço, quanto menos um brasileiro com um Saci Pererê tatuado no braço. Não vou dizer que não existe, eu nunca vi, tá? Não é uma coisa assim popular. Mas o Kasao Bake, por exemplo, é muito mais usado em tatuagens aqui fora do Japão do que lá no Japão. Talvez as coisas sejam mais curiosas pelo olhar dos outros do que das próprias pessoas que têm essas coisas. Bom, em significado, não tem um significado específico sobre o Kasao Bake, mas acredita-se que é como na religião, tá? Na crença japonesa do Shinto, que as coisas também podem, os objetos também podem criar vida, dependendo do cuidado que você tenha com ele, a paixão que você tenha com aquele objeto. Diz a lenda que o Kasao Bake, depois dele
completar 100 anos, ele criou vida e se tornou esse ser, se tornou esse personagem. O significado dele talvez seja mais de criar curiosidade, de divertir as pessoas do que assustar as pessoas. Também ele se tornou inspirações para desenhos animados, para filmes e outras coisas também, e outras histórias que envolvem ele no Japão. O japonês sempre criou personagens e criou inspirações assim, tirou inspirações de coisas inesperadas. Essa lenda já é uma lenda antiga, tá? Não é uma lenda nova, mas como tradição, o folclore japonês vai aceitando e vai incluindo coisas que a popularidade assim as pessoas vão lendo e vão gostando e vai entrando. Até nos dias de hoje, talvez cada dia que passa algo novo entra no folclore, né, do Japão. E a tatuagem é uma das coisas que tem muito desses objetos, tem muito desses yokais, mas geralmente, como eu disse, os estrangeiros, pessoas fora do Japão, aceitam mais essas coisas como tatuagem. Bom, também tem a discriminação da tatuagem no Japão. Possa ser que os yokais não seja algo importante para se tatuar e eles preferem não tatuar coisas assim e tatuar outras coisas que são mais culturais assim ou chamam mais atenção. Mas eu creio que nessa nova geração eles tatuem yokais também, mas talvez seja inspirada nos estrangeiros, ou de tanto ver na internet um estrangeiro com algo assim, e acabam tendo uma ideia de se tatuar também. Bom, as coisas sobrenaturais sempre mexeu com a imaginação do ser humano, não só do japonês, mas o japonês em si usa muito essas coisas, é muito criativo com isso. E as crenças também são bem curiosas, tá? E claro que isso também chama bastante atenção dos estrangeiros em coisas do Japão. A tatuagem japonesa é uma das tatuagens únicas nesse formato, tá? Eles faziam esse formato como roupa. A criatividade do japonês é incrível. E as coisas também, sempre eles tentam elaborar mais, a chegar numa perfeição e seguirem padrões também. A tatuagem já do Japão tem um certo padrão e também fora do Brasil, fora do Japão, aqui no Brasil, a tatuagem é bem aceita no mundo todo. É uma das tatuagens que as pessoas gostam bastante por ter desenhos que têm significado e que têm história por trás dos desenhos e que carregue um peso cultural bem maior do que somente aquela ilustração. Bom, muitas coisas também envolvem superstições e esses yokais têm as superstições que envolvem eles, mas é curioso ver que no Japão essas coisas são balanceadas. Vou dar aqui também contar uma curiosidade no Japão, eu morei muitos anos lá. Alguns cartazes assim, por exemplo, usavam um yokai, que é o kappa, que é um ser anfíbio. Então, nos rios e onde tem água, assim, existia alguns cartazes, assim, umas placas com o desenho do kappa dizendo: tome cuidado, não entre aí dentro que você vai encontrar o kappa. Claro que as pessoas sabem que não existe kappa, mas era uma forma curiosa e engraçada de chamar a atenção para você ler esse aviso e você não se aproximar tanto ou entrar nesse rio. Então, várias coisas assim, essas lendas, esses folclores são usados também no dia a dia para poder deixar a coisa mais divertida ou para chamar a atenção. No vídeo anterior a esse, eu contei que em uma cidade pequena do interior do Japão, investi um dinheiro em colocar uns bonecos de yokai pelo parque, ou até mesmo na cidade espalhado. Isso transformou um ponto de referência para turismo, tanto, mais dos turistas japoneses do que os estrangeiros, colocando esses bonecos de yokais para as pessoas tirarem fotografia, para chamar a atenção. É bem interessante porque aqui no Brasil as pessoas não fariam tipo, coisas assim, uma cidade não faria
coisas de atração como o Saci Pererê, ou algo assim, algumas coisas folclóricas locais. Claro que deve ter, mas isso daí no Japão eles dão bastante importância em manter a cultura e o folclore do país. Chegamos aqui a mais um final de vídeo. Eu tento gravar vídeos mais resumidos e contando um pouquinho da curiosidade de cada coisa. Eu prefiro talvez num futuro gravar falando outra vez desse mesmo yokai com outros detalhes específicos, do que ficar nesse mesmo vídeo falando várias horas aqui sobre a mesma coisa e deixar o vídeo cansativo. Eu quero agradecer você que sempre está aqui me apoiando no canal e que deixa seu comentário, deixa suas sugestões para poder gravar mais vídeos, isso está muito importante. E espero que você tenha gostado do vídeo e tenha te ajudado e você tenha conhecido. Se você não conhece o Caçalbo aqui, não sabia muito dele, acabou conhecendo. Ou se você já conhecia, aprendeu alguma outra coisa sobre ele, tá? E é isso aí, galera. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!